Sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube. Nós estamos estudando o projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Estamos abordando a questão da obsessão, analisando os textos de Kardec sobre o assunto. Nós estamos ainda na introdução desse projeto, que nós julgamos muito importante fundamentar muito bem, mostrando em Kardec, para que a gente possa futuramente adentrar na análise da obra propriamente dita. Antes da gente prosseguir com o estudo que a gente está fazendo da obsessão, estamos analisando o texto de Kardec no Livro dos Médiuns sobre a obsessão. Cabe aqui a gente dividir com vocês algumas curiosidades sobre a elaboração e os bastidores desse nosso projeto. É interessante que a gente começou esse projeto em janeiro, nós já estamos indo para outubro, estamos aí no 31º vídeo, isso não é pouca coisa, estamos numa longa introdução, mas é curioso que muitas pessoas têm nos procurado em off, nos procurado através das redes do KardecTube, para reclamar, para criticar o projeto. O curioso dessas críticas é que, claramente, as pessoas que geralmente vêm criticar o projeto, elas não assistiram todos os vídeos do projeto. Elas assistiram alguma parte ou algum vídeo específico, não gostaram do conteúdo, não gostaram do que a gente disse, e elas então nos procuraram, algumas com educação, outras nem tanto. Elas nos procuram interrogando, criticando, reclamando, etc. Mas como a gente disse, é muito interessante que as pessoas não assistiram todos os vídeos, porque elas fazem reclamações que a gente já respondeu nos vídeos anteriores. A gente já respondeu as objeções que muitos levantam em vídeos passados, demonstrando que a pessoa não assistiu todos os vídeos. Então é muito importante que aqueles que venham nos criticar ou nos questionar, que primeiramente assistam todos os vídeos. Porque se a pessoa não assistiu tudo, ela vai nos obrigar a repetir tudo o que a gente já disse, e às vezes a gente precisou de vários vídeos para mostrar os textos, para argumentar. Se a pessoa não assistiu, não tem como a gente, em 5 minutos, responder o que ela está reclamando ou questionando. Outra coisa interessante é que ainda há pessoas que dizem que a gente não pode fazer a crítica. E é muito interessante também que, desde que a gente começou a preparar o material para fazer esse projeto, e no decorrer do ano, enquanto a gente gravava, até esse momento, não surgiu nenhuma crítica nova. Todas as reclamações que dezenas e dezenas de pessoas nos fizeram ou nos criticaram durante esse projeto, todas são críticas, objeções que se repetem. E isso é muito interessante, porque como a gente vai se propor a responder ou tentar responder todas as objeções, nos alegra do ponto de vista de resultados de pesquisa para poder responder, perceber que parece que as objeções do movimento espírita em geral, e essas objeções elas chegaram no seu teto,
Porque até hoje a gente recebe as mesmas objeções repetidas, a gente repete sempre as mesmas explicações, e volta e meia surge uma nova pessoa, um novo grupo, um novo centro ou um novo canal fazendo a mesma crítica. Isso é muito interessante, porque parece que a fonte secou daqueles que defendem essas obras, demonstrando que Kardec consegue superá-las. E aqui entra um outro ponto, já para concluir esse pequeno parêntese, aqui entra um outro ponto muito curioso. Quando as pessoas vêm até o KardecTube reclamar do que a gente está fazendo, muitas delas utilizam a seguinte linha de raciocínio, que a gente chama critério de autoridade, que na verdade não é um argumento, né? É quando eu, em vez de argumentar a ideia, eu digo que ela é verdadeira porque ela foi dita por determinada pessoa. E é muito comum fazerem isso. Muitas pessoas que procuram criticar o nosso projeto, elas dizem o seguinte: quem você pensa que é para falar da obra de Chico Xavier? Quem você pensa que é para falar de André Luiz, de Emmanuel? E é curioso porque quando a pessoa diz a obra de Chico Xavier, e a gente diz isso para essas pessoas, que há um erro no ponto de partida da crítica dela. Porque a obra não é do médium. O médium não é o autor. Esse é um grande equívoco, as pessoas repetem a obra de Chico Xavier, a obra de Chico Xavier, mas a obra não é dele. O livro não é dele, ele não é autor, ele é o médium. Então esse é um primeiro erro. Outro ponto que me chama a atenção das pessoas que criticam, muitas dizem assim, mas o autor fulano de tal disse que a obra era boa, disse que a obra está correta. O autor fulano de tal disse que esses espíritos que você está chamando de fascinadores e pseudo-sábios, que eles são superiores. Você, por acaso, se acha maior do que esses autores? Veja, a pessoa sempre vai no argumento, na verdade nem argumento, mas ela sempre vai na questão da autoridade pessoal, e isso não é argumento. Mas a resposta que a gente procura dar para essas pessoas é algo que ou elas não perceberam, ou elas nem viram os vídeos. O que elas não perceberam, caso tenham visto o vídeo e digam uma coisa dessas? É que durante todo o projeto, que, repito, começou em janeiro, durante todos esses 30 vídeos que nós gravamos, a gente mostrou Kardec falando. Não Michel apenas. Eu repito porque estudei, conheci e concordo com o que Kardec disse. Mas a pessoa não percebe quando ela diz assim, quem você pensa que é? Que não tem a ver com o KardecTube ou com o Michel, é Kardec falando. É Kardec quem está falando. Eu estou apenas pegando o texto e mostrando e comentando, mas é Kardec falando. Não é um texto do Michel. Então, quando ela diz quem você pensa que é, olha, a gente é um espírito imperfeito da escala espírita, da terceira ordem, com limitações, tanto morais quanto intelectuais. A gente erra, a gente acerta, mas a questão é que a gente está aqui trazendo uma opinião, aí sim, de alguém que está muito acima da gente. Que é Kardec falando. Porque a pessoa fala como se a gente estivesse aqui simplesmente dando uma opinião e não estivesse fundamentando em Kardec. Mas a gente mostra o tempo inteiro Kardec falando. Aliás, vocês viram que em vários momentos eu leio o texto de Kardec e digo, olha, não precisava nem de comentário. Então,
É importante a pessoa refletir sobre isso. Porque ela acaba, como ela gosta do espírito, como ela gosta do livro, como ela gosta do médium, ela acaba agindo no calor da emoção e ela não raciocina. Por isso que a gente está trazendo esses pontos para que todos pensem. Outra coisa muito importante, a gente já falou e volta a repetir, nós vamos abrir espaço para as pessoas que são contra apresentarem os argumentos dela. A gente vai abrir esse espaço, a pessoa vai poder falar livremente, a gente vai publicar o vídeo dela criticando qualquer fala nossa durante o projeto. Porque a gente quer deixar a fala de quem pensa o contrário junto com a nossa fala para quem está nos assistindo acompanhar. Claro que a pessoa vai ter que ter paciência, porque ainda tem uma longa introdução, depois a gente vai analisar toda a obra e depois sim a gente vai abrir espaço. Então, se você está assistindo e você tem contra-argumentos, já prepare o seu material, porque você vai ter esse espaço para colocar aqui, que é algo muito, muito importante. Por fim, para fechar isso que eu queria trazer sobre os bastidores, uma coisa também que me chama a atenção é que muitos grupos, páginas, seja do YouTube, do Face, seja do Instagram, que nos chamam para reclamar, para nos criticar, essas pessoas, elas nos chamam no privado. Elas não expõem a opinião delas e a crítica delas sobre o nosso projeto publicamente. E isso me fez pensar, e é por isso que eu estou dividindo com vocês, que é uma coisa muito curiosa, que a própria pessoa, eu deduzo, que as próprias pessoas que fazem isso, elas não se dão conta. Porque eu vejo que são pessoas realmente bem intencionadas e elas estão falando com sinceridade de coração quando elas reclamam. Mas tem algo que eu percebo que elas não percebem. Que é, por que elas não fazem o debate publicamente? Por que elas não expõem os seus argumentos para que todos possam ver? Os seus argumentos contrários. Por que ela sempre busca o escondido, o privado? Isso é interessante. Porque talvez nem essas pessoas percebam que por trás disso pode ser, estou falando no campo da possibilidade, às vezes é útil conversar de maneira privada, né? Mas pode ser que no fundo a pessoa tema. Ela mesma sente que seus argumentos são frágeis. Então ela não expõe. Só que ela não percebe com isso que é justamente a tática desses espíritos que elas gostam e idolatram, é justamente a tática deles para fazer com que elas nunca vejam a verdade. Porque quando a gente esconde, foge, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente começa a fugir da opinião pública, a gente está falando aqui de debate de ideias, é porque tem algo errado. Então, o melhor caminho é sempre o debate público. É o debate sincero, fraterno, educado, civilizado, mas público. Então, a gente devia vir expor a teoria, dizer assim, olha, eu penso o contrário, exponho o argumento, e eu vou lá e digo assim, eu não concordo por isso, por isso, por isso. E fica ali exposto, mas a pessoa ela quer esconder. Porque talvez elas sejam influenciadas por esses espíritos que não querem ser descobertos. Por isso que eles colocam na cabeça delas sempre algo escondido, porque eles sabem que se houver o debate público, eles vão ser descobertos. Porque é uma crítica que eu sempre faço. Por que a FEB não cria um espaço para expor os críticos das obras que ela defende? Por que ela não cria esse espaço? O que ela teme? O que ela teme? Ah, mas ela, não, ela quer evitar confusão, briga.
Mas isso é muito simples, é só filtrar. É só filtrar. É como eu vou fazer aqui, a pessoa vai me mandar o material. Se tiver algo ofensivo, difamatório, a gente corta, a gente volta a falar com o autor, a gente conversa, e se o autor insistir, a gente proíbe. Agora, tem muita gente fazendo críticas educadamente de maneira muito racional. Por que não expor? Por que a FEB evita a discussão, o debate, a crítica, a análise publicamente? O que ela teme? Pois eu digo para vocês uma resposta, que é a que eu imagino, é a que eu entendo. A FEB não abre esse espaço porque, no fundo, as pessoas que estão lá sabem que se levantar esse debate, elas vão perder. Aquilo que elas praticam e defendem vai cair por terra. Então elas evitam. E é muito interessante, isso já acontecia na época em que eu fazia parte do movimento espírita. Quando eu fazia parte ainda do movimento espírita, frequentava uma casa espírita, as casas espíritas, várias que eu frequentava, tinha algo muito interessante. Analisem e pensem comigo. Todas as vezes que eu via livros ou alguém nesses centros coordenando estudo ou dando palestras, falando bobagens, falando coisas absurdas que não é o pensamento verdadeiro do espiritismo, tal qual está nas obras de Kardec, todas as vezes que alguém tinha essa atitude de falar alguma coisa contrária a Kardec e muitas vezes muito absurda, quando eu me propunha a criticar essa pessoa, a tentar debater, a tentar de alguma maneira tratar dessa questão, todas as vezes eu ouvi o seguinte dos que comandavam o movimento espírita: não, mas nós temos que ser caridosos. O irmão pode ser que ele se equivoque no que ele está falando, mas a gente tem que ser caridoso, a gente tem que deixar ele aprender, ele evoluir. Mas olhem que coisa interessante. Essas mesmas pessoas que justificavam permitir que alguém falasse absurdos em nome da caridade, quando a gente quer falar de Kardec no meio espírita, aí elas não deixam. Porque elas julgam que a gente está errado, que a gente está falando algo que não é correto. Mas vejam, as outras pessoas que estão falando coisas erradas, elas dizem que tem que tolerar e deixar. Não se pode censurar. Mas a pessoa que fala em Kardec, da maneira como a gente fala, aí eles julgam que está errado, mas aí não tem caridade, aí não tem tolerância. A pessoa tem que ser calada e não pode fazer. Olha que interessante isso. As lideranças do movimento espírita são tolerantes com qualquer coisa, menos com quem defende Kardec. E esses têm que ser calados, esses estão errados, esses têm que parar com o projeto. Como a gente recebeu esse final de semana mesmo, um grupo espírita com centenas de pessoas, os dirigentes desse grupo nos dizendo: você tem que parar com o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Mas as outras coisas eles toleram. Por que essa tolerância seletiva e só quando é alguém que enfatiza Kardec, daí não tem tolerância? Vejam novamente como eu interpreto isso. Essas pessoas não percebem que só quando o assunto é Kardec elas são intolerantes. Elas não percebem, talvez, aí a influência desses espíritos que admitem qualquer absurdo, mas Kardec não. Kardec tem que ser silenciado. Por quê? Porque elas sabem que se Kardec não for silenciado, Kardec é muito forte, o argumento dele ganha e ele toma conta. Kardec é muito forte. Muito forte. Por que ele é forte? Tamanho é a força do seu trabalho, dos seus argumentos. A gente tem mostrado aqui, quem lê as obras é tão forte o que ele está dizendo, tão lógico, tão claro, que quando eu começo a comparar com esses espíritos que estão aí comandando, eles não resistem. Por isso que eles não querem que a gente fale o que a gente fala. Não porque a gente é especial, é porque a gente está trazendo alguém especial. Kardec. Então reflitamos sobre isso.
quem está nos acompanhando aí. Bom, dito isso, vamos analisar agora o item 247 do Livro dos Médiuns. A gente viu no estudo passado o 246, riquíssimo. A gente já disse que esses textos sobre obsessão são um dos mais importantes do nosso projeto. A gente segue dizendo isso. Nós vamos ver o item 247 agora, como é nítido, claro, Kardec falando, e como a gente consegue espelhar isso para o que aconteceu no século XX, como a gente já tem mostrado. Quanto mais a gente lê esses itens, mais impressionado a gente fica com o tamanho, a clareza, é como se fosse um espelho do que aconteceu mais tarde. Então vamos ler o item 247. Diz Kardec, falando ainda sobre obsessão, no Livro dos Médiuns, item 247 do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 23 da obsessão, abre aspas. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médiuns que escrevem com facilidade, e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Precisaria dizer mais alguma coisa? Veja, Kardec falando. É Kardec falando. Basta a pessoa pegar o livro, abrir. É Kardec falando, não é o Michel falando. Vejam o que ele diz no item 247. Esses espíritos dos quais a gente vem tratando, eles são geralmente escrevinhadores. Eles adoram escrever. Adoram. Eles escrevem muito. Isso que é um escrevinhador. Alguma relação com a realidade? Eu estou inventando o que o texto está dizendo e eu estou inventando o que a história nos conta? É algo que o Michel está inventando? Vocês sabem que não. Eles gostam de escrever muito, esses espíritos. E aí eles fazem o quê? Óbvio que eles precisam de um médium, né? Porque eles são espíritos. Que tipo de médium que eles procuram? Os que escrevem com facilidade. Vocês conhecem algum médium que ficou famoso exatamente pela capacidade e facilidade com que psicografava? E assim que eles pegam e acham esse médium, eles domam o médium, né? Dominam o médium. Eles tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. Então, como é que eles tornam esse médium dócil? Porque eles fazem o médium se entusiasmar com o que eles estão dizendo. O médium passa a acreditar que aquilo é uma coisa importante, incrível, bela. E aí o médium se entrega. E aí eles, escrevinhadores, falam. Não tem coincidência com o que aconteceu com Chico. Uma pessoa que lê isso que a gente leu e conhece a história vai ter a coragem de dizer que os textos não casam.
O médium fica fascinado, ele se dobra. Lembra a primeira conversa que aí as histórias dizem que o Emmanuel teve com o Chico? Ele já diz para o Chico que o Chico teria uma missão e ele diz disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, ele começou a colocar na cabeça do médium a ideia da obediência. Porque aí sim, pronto, domou o médium, né? Eu achei o médium, passei para ele uma ideia, o médium agora se entregou, eu faço o que eu quero. Exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. E aí, ele diz: são quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Escrevem muito, 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 mas essa quantidade não denota qualidade. São prolixos, são difíceis de entender. Vocês já leram as obras do Emmanuel e do André Luiz? Eu estou citando só os dois, porque a gente está focado nesse projeto nisso, mas a gente poderia pegar outros médiuns famosos. A gente poderia citar, vocês já leram Joana de Ângeles? É a mesma coisa. É um excesso de livros, um excesso de prolixidade na fala, ou seja, fala muito e não diz quase nada e é difícil de entender. E essa dificuldade de entender, essa prolixidade, a gente julgou no movimento espírita como algo lindo. Olha como esse espírito é superior, olha o linguajar que ele tem. Mas isso, pelo contrário, não é sinal de superioridade, isso é prolixidade, que é para esconder a falta de qualidade. Olha que interessante. Aí alguém poderia estar nos assistindo e dizer, bom, mas essa comparação que você está fazendo não é verdadeira. Você está usando o item 247 tentando grudar nos casos do Emmanuel e do André Luiz, nos casos do médium Chico Xavier. Isso é injusto, isso não corresponde à verdade. Pois eu vou dar números para vocês. Vamos falar em números factuais. Kardec escreveu 23 livros. Allan Kardec. O grande missionário que tinha como Jesus como guia espiritual. Escreveu 23 obras. Num período aí de 12, 15 anos. Prestem atenção nos números. Basicamente, foi praticamente aí 2 obras por ano. No total, aí, deu 23 obras. Dessas 23 obras, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, aonde tem mais mensagens psicografadas, mensagens mediúnicas. Das 23, a gente tem 2 obras que basicamente tem bastante mensagens dos Espíritos. De 23, 2. E ainda assim, essas mensagens raríssimas são longas. A maioria são curtinhas. Do Espírito de verdade, então, que é um Espírito puro, era Jesus. São mensagens curtinhas. Então, de 23 obras, são 23, poucas mensagens mediúnicas. As que tem ainda são curtas e não aparece o nome do médium. Tem mais esse detalhe. Agora vamos comparar com a história do Chico. 400 obras psicografadas. Kardec escreveu 23. E ainda assim não eram obras psicografadas. Como eu falei, a minoria eram mensagens mediúnicas. A maioria é escrito do próprio Kardec. Aí só o Chico escreveu, psicografou mais de 400 obras. É ou não é um exagero? Mas ele disse aqui que os espíritos são escrevinhadores, os espíritos
esses sistemáticos, esses pseudo-sábios fascinadores. A gente está mostrando os números, 400 obras. Kardec, que tinha Jesus como guia, 23. Procurando compensar a qualidade pela quantidade. Está provada a quantidade. A gente olha, não é 23, 30, 40, 60, 100, que já seria um exagero. Mais de 400 obras. E mensagens longas, livros inteiros. E o Espírito de Verdade, 2, 3 parágrafos. É só comparar, é só raciocinar. Os espíritos verdadeiramente superiores falam um pouco. Compraz em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis. Volumosos. É Kardec dizendo. E a gente comparando com o que foi feito. E aí ele diz uma coisa interessante. Esse texto é de 1861. Ele diz assim: felizmente tem por antídoto a impossibilidade material de serem lido pelas massas. Na época dele era mais difícil essas grandes quantidades aqui desses espíritos fascinadores serem publicados e chegarem na grande massa. Era muito mais difícil publicar um livro no século XIX. Hoje não, hoje é fácil. Então, e ele diz, felizmente, prestem atenção no que Kardec está dizendo. Ele diz, felizmente, não chega nas massas essas obras. Ele está felicitando a ideia dessas obras não chegarem ao grande massa. Porque, claro, depois a gente vai ver, ele vai abordar um pouco mais disso, porque justamente isso faz mal para a grande massa e para o espiritismo. Foi exatamente o que aconteceu depois. Já no século XX, a facilidade de eu publicar as obras e isso tomar conta das massas era mais fácil. Então esse antídoto acabou. No século XIX tinha. No XX não. Aí hoje esses médiuns eles publicam até 5 obras por ano. Uma por mês. E a gente acha que espírito superior vai ficar falando e citando. Porque a gente esquece como é que eram os espíritos superiores na obra de Kardec. Textos curtos. Alguns pequenos de algumas páginas. Nunca volumosos, falando. Aí Kardec diz, para quem ainda teima, né? Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras. Dizem muita coisa em poucas frases. Então, se ficou falando demais, escrevendo demais, não é superior. E ainda ele diz mais, ainda que é para a gente. A pessoa poderia teimar dizendo que isso é o Michel que está interpretando. Vejam a frase. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Olha o que ele está dizendo aqui. Se o espírito começar a ditar demais, escrever demais, falar demais, escrever demais, ditar demais, publicar demais, suspeita. É uma suspeita. Porque os superiores falam pouco. 400 obras. Só o André Luiz, umas 15. 15. O Emmanuel, mais quantas? A Joana de Ângeles, quantos livros a Joana de Ângeles tem? Deve-se sempre ser suspeita. A gente achou que essa fecundidade, por exemplo, porque a gente não estudou Kardec, no século XX a gente achou lindo. E o médium, coitado, não tinha tempo para descansar, doente, não tinha tempo para estudar.
me perdoem a expressão, foi usado como burro de carga por esses espíritos. Foi usado, explorado. E as pessoas acham lindo. Tem alguém sendo explorado. E a gente achou lindo isso. Ninguém ajudou o médium a se livrar disso. Depois a gente vai falar sobre as pessoas que estão na volta. Por isso esse nosso trabalho aqui também é com o intuito de que isso nunca mais se repita. Que isso nunca mais se repita. Porque teve uma pessoa que sofreu com isso, o médium. Ele teve uma vida de sofrimento por causa desses espíritos. E a gente achou isso lindo. Então, para que isso não se repita, para que nunca mais alguém seja explorado dessa maneira, também esse projeto tem esse intuito. Chegou um espírito e começou a querer mandar, conturbar sua vida, dizer que você tem que parar tudo para atender ele. Isso é coisa de espírito superior. Eu já citei aqui, vou citar de novo. Na época de Kardec, os espíritos se comunicavam pedindo para ele trabalhar menos, preocupados com a saúde dele. Basta ler aí os escritos. A Revista Espírita, as cartas de Kardec que estão vindo à tona aí pelo projeto Allan Kardec. Os espíritos preocupados com a saúde de Kardec, ordenando, pedindo que ele trabalhasse menos para ele ter saúde. E esses espíritos do movimento espírita escravizando o médium, e ainda quando o médium se queixava, a gente sabe as histórias, eu não estou inventando, você sabe. Quando o médium se queixava, quando o Chico se queixava dos problemas, das dores, do cansaço, a gente sabe como que o Emmanuel tratava ele. E a gente achou essa atitude linda. Vejam aonde a gente chegou na fascinação, né? Continua Kardec ainda no item 247, abre aspas. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trata de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Entre tais publicações, algumas há que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desazadas. Mais uma vez, é Kardec falando. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trata de publicar semelhantes escritos. Nunca será demais toda a circunspecção. Vocês me desculpem, tá enfatizando, repetindo. É porque a gente termina de falar, vem alguém no vídeo e diz o contrário. O que você pensa que é? Mas é o texto falando, meu Deus. Então a gente viu que o espírito está começando a se comportar dessa maneira, ele não para de falar, ele não para de escrever, ele não para de editar coisas. Opa! Liga o alerta. Suspeita. Circunspecção. Cuidado. Tem que se analisar muito bem isso. Tem que se analisar muito bem isso. Tem que se cuidar ao publicar isso. Olha Kardec falando de publicar, é exatamente o que o nosso projeto está dizendo. Os espíritos ditaram. A editora pegou, publicou. Quanto mais vendia, manda mais texto. Quanto mais aumentava as vendas, mais diminuía o critério, a exigência. Porque a venda cresce o olho, né? Então o sucesso da obra,
que atingiu as massas, ela acabou dificultando ainda mais que se criticassem as obras. Quem é que vai ter coragem de criticar uma obra que está rendendo muito? Quem é que vai ter a coragem de, em nome da ética, dizer o lucro não pode estar acima da qualidade, da verdade? O sucesso deslumbra, né? E ele fala o que contém, né? As utopias e as excentricidades que por vezes abundam e chocam o bom senso. A gente não para pensar que espírito superior não vai gastar tempo para ficar falando bastante coisa, repetindo, 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 e não vai propor utopias, excentricidades. Os espíritos superiores não propõem coisas que não podem concretamente ser realizadas. E a gente vê esses espíritos propondo 500 projetos. Aliás, o que virou a Casa Espírita hoje? O que é a Casa Espírita hoje, se não exatamente um reflexo desses espíritos inferiores? Porque as práticas que as casas espíritas hoje têm não são criadas, não foram criadas ou ensinadas por Kardec. Que é outra coisa que as pessoas não param para pensar, né? As pessoas entram numa casa espírita, começam a participar e começam a reproduzir e imitar o que ali sempre foi feito. E ninguém olha e diz assim, mas peraí, por que a gente faz isso aqui? Quando isso aqui começou? Por que isso não está nas obras de Kardec? E a pessoa fica repetindo. E isso, quando além de repetir, ela não traz mais coisa, né? Que é exatamente a ideia dos espíritos que propõem utopias. Porque a pessoa, o que a pessoa faz? Ela pega diversas ideias que ela julga que são boas e aí ela tenta implementar na casa espírita. Tudo que é bom, ela traz para dentro da casa espírita. Até que a casa espírita virou o que é hoje. Hoje as casas espíritas, a gente entra, tem 500 departamentos, 500 atividades e às vezes nem 1% tem a ver com o espiritismo. Porque a pessoa vai colocando coisa, né? E sempre com a justificativa, mas porque é bom, é porque produz o bem. Aí a gente vai colocando tudo. Colocou tanta coisa dentro da casa espírita que agora a casa espírita não fala de espiritismo. Notem, a gente vai colocando tanta coisa dentro que daqui a pouco o que tem dentro não é mais espiritismo, é outra coisa. É uma salada de coisas. É uma oficina. A casa espírita hoje é uma oficina. Tem lugar para a pessoa desabafar, tem lugar para a pessoa chorar, tem lugar para a pessoa orar, tem lugar. Mas a casa espírita não trata de espiritismo. O espiritismo é secundário na casa espírita. Por causa disso, os espíritos ficam propondo. E a pessoa diz, olha que lindo, o espírito propôs fazer tal coisa, olha que lindo. Mas a pessoa não vê que é utópico. E esses espíritos dizem para você fazer isso, por quê? Porque daí você fica preocupado gastando seu tempo fazendo isso e não vai estudar espiritismo. É justamente o que eles querem. Eles não querem que você estude Kardec. Por isso que eles ficam propondo um monte de distração. E você cai na armadilha deles. Porque como são coisas que aparentemente são bonitas e bondosas, e muitas vezes são, mas ele está usando coisas bondosas para te desviar de Kardec. E você não está vendo. Hoje, quando eu converso com os espíritas Brasil e mundo afora nas redes sociais, esses da casa espírita tradicional, eles me contam todo o dia a dia deles na casa espírita. E aí eu pergunto assim, tá, mas e você lê Kardec? Ah, eu leio o Evangelho. Você conhece a revista? Não, não conheço a revista. Trabalhos com a juventude, então. Primeiro que praticamente não existe juventude na casa espírita, né? Não existe. E quando existe, jovem estudar Kardec, jovem praticar a evocação, inexiste isso. Jovem tem que falar do Evangelho, fazer teatro, tocar música, falar sobre temas da juventude. E aí o jovem nunca conhece Kardec e nunca pratica as evocações. Mas a gente fica com essas propostas utópicas, né?
E aí o espírita fica criando coisas dentro da casa espírita, que não é o local, e aí ele não tem competência, né? Porque ele fica pegando tudo de fora e aí ele não tem competência. Aí ele faz tudo meia boca, usando a expressão. Ele faz tudo mal feito. Muito interessante isso no movimento espírita. O movimento espírita tem um excesso de coisas e todas são mal feitas. E nenhuma delas cuida do espiritismo. Então olha só o que esses espíritos fizeram. Não se trata mais de Kardec, do espiritismo, dentro das casas espíritas. Você faz outras coisas e essas outras coisas ocupam todo o nosso tempo, não fazem a gente evoluir e ainda é feito mal feito. Porque a gente tem uma ideia equivocada de que se é voluntário, não tem que ter a mesma qualidade daquilo que é profissional. Olha que interessante. As pessoas pensam, é de graça. Então, se é de graça, não precisa ter qualidade. A gente tem vídeos mal feitos, a gente tem casas espíritas completamente desestruturadas, feias. Porque a gente não oferece nada de qualidade. Mas por que a gente não oferece nada de qualidade? Porque a gente está preocupado ouvindo esses espíritos, querendo fazer tudo, e quem abraça tudo é uma sabedoria popular. Quem abraça tudo não faz nada direito. Então a gente vê que tudo no movimento espírita é 50%. Aí tem evento com música, todo mundo tem que aceitar e achar lindo porque é música espírita. Daí a música é ruim, o instrumento é ruim, o instrumentalista é ruim, o cantor é ruim, e todo mundo chora, se emociona e bate palma. Porque está falando em Jesus. A gente pode ter arte espírita, mas tem que ser de qualidade. Tem que ser de qualidade. Agora, só porque é espírita e é voluntário, daí pode ser ruim. Eu sou obrigado a gostar, a gente criou essas ideias. Aí a gente fica fazendo um monte de coisa dentro do centro espírita. Mas não se estuda Kardec. E não se faz com qualidade. E aí ele fala, para concluir, ele fala o que essas obras produzem. Lamentável impressão nas pessoas ainda noviças da doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo. Como pode ser mais claro Kardec com o que aconteceu e acontece hoje? Hoje, quando a gente vai conversar com as pessoas noviças do espiritismo, que nem vão conseguir chegar em Kardec e aprofundar, a gente vai conversar com essas pessoas, elas já estão viciadas naquilo ali. Então essas obras já tomaram conta e já deu uma ideia falsa do espiritismo. A pessoa pensa que aquilo, tanto isso é verdade que quando a gente fala o que Kardec diz, essas pessoas dizem que o que a gente está dizendo não é espiritismo. Olha o nível da distorção e da loucura que a gente chegou no movimento espírita. Kardec não é mais espiritismo. Essas obras são. Porque elas tomaram conta e elas passaram a ditar. E as pessoas chegam na casa espírita, aprendem aquilo. Daqui a pouco a gente quer falar em Kardec, a pessoa acha um absurdo. Porque ela já viciou nesses outros espíritos, nessas loucuras. E é uma dificuldade tirar essas pessoas dessa loucura e fazer elas raciocinar. É isso que a gente vive hoje. Há coisas que a gente fala no Kardec Tube que as pessoas ficam chocadas, irritadas, indignadas. E elas julgam que isso que a gente está dizendo não é espiritismo. Por quê? Porque elas já aprenderam uma outra coisa que apresentaram para elas como espiritismo. Então, quando a gente diz, por exemplo, que não há uma vida material após a morte, mas mais de 80% do movimento espírita nem sonha com isso. A pessoa vai no cinema ver o filme do Nosso Lar, para ela aquilo ali já, até para quem não é do espiritismo, a pessoa já diz, aquilo ali é espiritismo. Todo mundo já tem uma ideia geral que aquilo ali é espiritismo. Porque isso já tomou conta. E aí quando a gente surge dizendo não é espiritismo kardeciano, a pessoa não entende, ela não concorda, ela fica zonza, ela se irrita, ela se desespera, ela sai correndo, ela nos agride, ela grita, ela xinga.
porque a gente disse algo completamente contrário do que ela sempre acreditou que fosse espiritismo. E aí ela tenta pegar textos de Kardec para forçar que Kardec disse a mesma coisa. Até que chega um ponto que ela não consegue, que ela diz o seguinte: bom, mas é que Kardec não disse tudo, né? Essas obras evoluíram Kardec. A gente vai estudar especificamente esse argumento, pseudo-argumento do movimento espírita que diz que não está em Kardec, mas é que Kardec não disse tudo. André Luiz evoluiu Kardec. A gente vai pegar esse ponto aí para trabalhar futuramente. Mas a pessoa raciocina assim. Porque ela já, é como ele disse, produzem lamentável impressão nas pessoas noviças, dando-lhes uma falsa ideia. Pronto, agora ela já está na falsa ideia. Ela já cai direto na falsa ideia. Hoje, ir na casa espírita é... O que é a casa espírita hoje? É uma fábrica de pessoas que vão pensar o contrário de Kardec. Elas são, desde o momento que entram ali, ensinadas a pensar o contrário do que Kardec pensa. Aí, quando a gente fala em Kardec, ela já está adestrada, domada contra Kardec. E aí ela não quer mais Kardec. E aí ele ainda diz, né? Sem mesmo levar em conta que são armas que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo. Ou ridiculizá-lo, né? Como está aqui. É exatamente isso. Hoje, as pessoas que debocham do espiritismo, elas pegam esses livros que contêm ficção, que parece Harry Potter, parece Senhor dos Anéis, Star Wars, parece essas séries modernas aí. Os inimigos do espiritismo dão risada, debocham. Isso aí é espiritismo, essa loucura, essa fantasia. Há pouco tempo eu vi um dirigente do movimento espírita dizendo no podcast que esses filmes que a gente tem aí são reais. Que é assim o mundo espiritual. E aí ele termina mostrando uma coisa que também é outro argumento para quem reclama do nosso projeto. Né? Entre tais publicações, algumas há que, sem serem más, que é exatamente o que a gente sempre alerta, a obra diz coisas boas. Mas elas podem ser consideradas imprudentes, intempestivas e desazadas. Elas fazem mal igual. Elas também, mesmo que não provenham de uma obsessão. Olha, Kardec joga abaixo justamente para nada de ruim passar. Algumas pessoas podem dizer, mas você diz que Emmanuel e André Luiz não são obsessores, que são obsessores. É um absurdo você dizer que Emmanuel e André Luiz são obsessores. Tudo bem, então vamos pegar a própria frase de Kardec, mesmo que não sejam. Olha o que ele está dizendo aqui. Algumas que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas, etc. Então, mesmo que eles não fossem. Olha como em Kardec a gente, pegando Kardec, nada escapa. Vejam as palavras de Kardec. De Kardec. Que a gente reflita mais uma vez sobre esses itens. Que a gente assista todos os vídeos. Que a gente leia todas as obras de Kardec. E abra a cabeça para raciocinar com verdade, com sinceridade. Até o nosso próximo estudo.